Boa tarde, tudo bem? Hoje nós iremos conversar sobre: será que o amor pode nos adoecer? O que o amor pode fazer por nós? O que você entende como amor? E a gente vai ter a ajuda do professor. Vamos chegando. Eu estou aqui aguardando a entrada do professor. Está carregando para mim. Boa tarde, pessoal que está chegando aí. Como é que vocês estão? Como que está a conexão? O professor Fábio entrou, mas caiu. Deixa eu já chamá-lo de novo. Só um momento. Vamos lá. Boa tarde! Olá, boa tarde, coisa boa. Essas conexões estão pegando, tá dando Menina, eco, eu tá acho que dando é muita eco, gente usando a muita gente. internet. Deixa eu tirar o fone, o Ah, som fica bom. Tá me ouvindo bem? oi? Tá me ouvindo bem sem o fone? Aham, Porque eu tô botei e ouvindo bem. estava dando eco. Hoje a internet está pregando um monte de peça na gente. Tá pegando um monte de Tá peça? muita. Pessoal que tá aí com a gente, vai me dizendo se Isso, é disso vocês que você tá me estão ouvindo bem vendo a também. gente bem, se estão nos ouvindo, fiquem à vontade. Quero saber de vocês o que vocês entendem de amor e inteligência emocional. Vocês acham que isso se completa ou não? A Aline está dizendo que está dando eco. E se tiver muito alto, professor, só dá uma abaixadinha, porque só isso, mas... É que na verdade eu tô acostumado a falar com fone, aí não sei se agora a altura que eu tô falando ficou melhor, tá bom? Vê lá, Aline, me dá um feedback, pessoal, vai me dando feedback. Vamos chegando, a casa é de vocês e a gente vai ficar acompanhando os comentários. E eu tô aqui no notebook também para eu poder ir lendo as perguntas, porque aqui sobe, né? É Mas isso. lá dá para eu ver bem. Hoje E aí, hoje a minha assessora, Kátia, teve que dar uma saída, então não tem como ela anotar. Eu só quero que o pessoal dê um poxa, feedback da altura da voz, porque eu falando com fone é uma coisa, sem fone é outra. Então, se estão me ouvindo bem, se está alto, se continua com eco. me contem aí, gente. Vocês estão ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, Ah, ó, tá? então tá bom. Então tá bom. Eu botei o fone, O eu pessoal estava tá entrando, tava tá dando boa repetindo. tarde, Juliana, Aline, Mariana, Kelly, Luciana, Cozinha do Pet. Vamos Ah, lá, o mas são pessoal tá amigas. chegando aqui. Tem muitas amigas minhas agora da área veterinária que estão entrando e participando de todas as lives. Eles são Que assim, muito legal. interessantes em multi-ensinamentos. Então, mas esse eu acho bem, Lânia. Essa ideia que você teve de me convidar para essa live, ela é muito especial, né? Porque o Dia dos Namorados ele pode ser algo apenas uma data simbólica ou pode ser uma data para a gente refletir muito sobre realmente o amor em vários aspectos, né? Obviamente com foco no Dia dos Namorados. Então, muito obrigado pelo convite. Gostei muito. Então, já que você começou com essa introdução aí, eu queria que você me falasse, né? O que é um Dia dos Namorados como uma data simbólica? E qual deveria ou qual é o real significado desse dia? Vamos lá. Assim, vou falar de várias datas que, às vezes, não que eu as rejeite Uhum. pelo motivo específico, né? Mas, por exemplo, Natal. A gente vê muitas vezes no Natal, que é a data que mais se vende, né? Dia dos Namorados, acredito que no Brasil seja a terceira, porque depois vem Dia das Mães. E a gente vê muito o sopão comunitário, o jantar para as pessoas pobres, enquanto se durante todo o ano cada um doasse um pouquinho e não apenas um pequeno grupo fizesse algo, teria Natal
e menos fome o ano inteiro. Eu vejo, por exemplo, o Dia das Mães. Eu não tenho mais a minha mãe e ela era um pouco cética em relação a isso, falava Dia das Mães, né? Eu gosto que vocês estão aqui, que vocês estejam aqui, mas poderiam estar mais vezes, né? Mas aí também era um pouco de coisa de mãe, porque a gente casado não estava lá. E Dia dos Namorados? Primeiro que nesse momento aqui, a comemoração vai mudar, né? Porque a gente não pode ir para os restaurantes, né? Não pode ir para os cinemas, então a gente não vai curtir da mesma maneira. Mas, obviamente, assim, diferente de pai e mãe, às vezes por causa de pandemia, diferenças de idade, os casais poderão estar juntos. Mas que tal a gente pensar que o Dia dos Namorados pode ser o ano inteiro, em que a gente curta muito esse agora, inclusive quem é casado, como eu, né? Onde a Kátia é minha eterna namorada, tem que ser, né? E que uma flor, algo que simbolize aquele dia, seja um exemplo do que a gente pode fazer no dia a dia. Porque não adianta a gente mascarar um dia como um dia que a gente veja como simbólico, que lindo, vamos fazer alguma coisa diferente, mas porque todo dia pequenos detalhes é que fazem a diferença. Então eu vejo nesse momento, dia 12, como um Dia dos Namorados muito especial, por ser desafiador a gente curtir de outra maneira. Então a gente já está planejando a casa, a Cátia vai mudar a casa, vai mudar o cenário, vai virar um restaurante, né? Aí, Ah! aí como nós somos light aqui, a pizza nunca entra na nossa vida, vai vir uma pizza, né? Dá valor ao delivery, que a gente nunca deu tanto valor a ele, mas criar, mudar o cenário, mas não que a gente tenha que fazer isso no dia a dia. Mas o principal, que é o amor, o carinho, o respeito, e perceber que, no meu caso, 18 anos de casamento, né, me fizeram descobrir como a gente ama um ao outro dentro dessa pandemia, e que essas pessoas que estejam ouvindo a gente sejam namorados. E outra coisa, sem formalização, tá? Morou junto, tá casado. Né? Porque também não tem esse negócio de assim, a gente associar papel a papel ao amor, não é? Porque tem muito casamento no papel que não vai bem e muita gente descobrindo que, de repente, não sabe lidar com as pessoas como elas realmente são nessa pandemia. Então, os namorados que estejam se encontrando muito ou pouco, que nesse momento tirem muito proveito, né, da oportunidade de ter alguém que ama a gente, de alguém que a gente ama, né? Porque esse momento de fragilidade faz a gente começar a ter pequenas percepções, de pequenos detalhes que a gente antes não valorizava. E que cada um seja muito criativo nesse Dia dos Namorados, né? Que faça de forma muito diferente, porque ou vai ser diferente, ou então arranjar como desculpa não ter como curtir. Né? Mas eu queria saber de você, né? Que está sempre lidando aí muito nas suas terapias com casais, né? Como é que você percebe que as pessoas encaram não só esse dia, mas como é que você percebe o que muita gente entende como desgaste do relacionamento, que é muito tempo namorando, muito tempo casado, e ao mesmo tempo você consegue perceber, por outro lado, muita gente tentando resgatar o que ele deixou de perceber e, na verdade, não percebeu nos seus relacionamentos. Né? Porque eu acho que é 8 ou 80, né? Ou É há oito muito oitenta. tempo, não aguento mais, ou então muito tempo, estou feliz, mas o que está faltando? Não posso entrar na rotina. Vamos lá, eu quero especialista A falando aí. primeira coisa que eu acredito é que todos os dias a gente precisa olhar para o nosso relacionamento e avaliar se vale a pena estar junto. Sim, Avaliar. Será que vale a pena continuar? Será que esse caldo aqui ainda alimenta, né, a nossa vida? Porque o que acontece às vezes, Fábio, é que assim, e aí você daqui a pouco pode falar melhor sobre isso, que no começo do relacionamento é que ele tem a fã da paixão, né? Você não precisa do outro. sim, Você se alimenta naquele negócio ali, naquela paixão. E aí, depois que você se apaixonou, é alto, é forte, é moreno, é branco, tem um cabelo, ela tem um cabelão, tem os olhos verdes, a boca é. O que te chamou a atenção sim, e fez você se apaixonar por aquela pessoa não vai se sustentar. Então você precisa ir construindo um relacionamento amoroso até para valer a pena estar junto, sim, para ter sentido você sim. estar naquela relação. E aí parece que
Num contexto geral, eu conquistei, abandonei. Eu conquistei, não preciso fazer mais nada. E o pior, que muitas das vezes as pessoas falam, porque meu chefe me deu flores, meu chefe me lembrou do meu aniversário, meu colega de trabalho traz água para mim, traz um café. E aí você começa, em vez de colocar a sua energia neste relacionamento, em melhorar, em torná-lo melhor, em fazer acontecer, você começa a desviar o seu olhar e voltar para o vício da paixão que traz aquele friozinho na barriga. É. Me fala o que você acha sobre isso. Eu acho que... Pô, tem até um livro que há muitos anos eu fui treinar uma profissional que ela não me disse qual era o motivo que ela queria, mas era em relação ao relacionamento dela. E eu, assim, pressupondo totalmente, de forma totalmente errada, eu imaginei ou infidelidade, ou ciúme, alguma coisa nesse sentido. Eu comprei um livro muito legal que acabou a Kátia lendo primeiro antes de mim, porque quando na primeira sessão, né, sessão não sendo um psicanalista como você, mas no primeiro contato com aquela profissional, com aquela pessoa, que na verdade o contato não foi, né, com motivo profissional para ela, e sim eu como profissional, eu percebi que não tinha nada a ver. Ela tinha um certo incômodo em relação ao relacionamento, ao formato do relacionamento dela, que não começava, não decolava formalmente como casamento, apesar de casada, porque ele queria manter uma proximidade física da mãe dele. E aquilo incomodava ela profundamente. Olha que coisa, isso era para ter procurado a Irlânia, não o Fábio Nemer, né? Mas o Fábio Nemer conseguiu ali, não como psicanalista, resolver, porque tinha muitos gatilhos ali desnecessários, porque não havia uma invasão da mãe no relacionamento, não havia uma opinada da mãe em certas coisas, não havia uma superproteção, nem havia por parte dele ainda aquela parte infantilizada de precisar da mamãe. Né? Não tinha um Freud no meio disso aí, nada. Era apenas talvez uma acomodação, porque eu percebia que tinha uma preguiça, até pode parecer besteira, da mudança física da casa. Porque na própria vila tinha uma casa do lado. Então, que tal pegar as coisas e ir para a casa do lado? Né? Então, assim, tinha um pouquinho de egoísmo, no sentido que para mim é mais fácil do que para você, porque você precisa, sua casa é um pouco mais longe, que tudo no Rio é longe. Então, assim, coisas muito simplificadas na cabeça dele, mas que não tinham nenhum peso em relação ao peso que ela dava. E quando a pessoa me procurou, foi indicada por um amigo meu, essa pessoa me procurou 6 meses antes de casar e sumiu. Aí, 3 meses depois de casada, me procurou, pois estavam casados, cada um nas suas casas ainda. Porque ela não aceitava. E a casa estava alugada, vazia, ou seja, a casa não tinha virado lar, que é um termo que eu uso em várias áreas que eu treino, inclusive quando eu treino área imobiliária, e vejo muito corretor falar, compra a casa própria. Não, compre seu próprio lar. Entendeu? Você tem 2 opções, pagar a prestação ou pagar o aluguel, que também não faz diferença nesse caso aqui. Mas, assim, o conceito de lar, né, começa no namoro. Porque se eu vou na casa da minha namorada, como eu ia na casa da Kátia, com quem eu estou casado há 18 anos, e ela depois ia na casa dos meus pais, porque eu tinha me separado e morava com eles, criando meu filho. Então, a gente entender primeiro o formato de vida de cada um, respeitar como cada um está, e respeitar o tempo que cada um entende para a mudança. Eu comprei um livro chamado Desvendando os Segredos da Atração Sexual. E esse livro é daquele casal Alan e Bárbara Piazzi, que eu acabo usando muito, não sei se se pronuncia assim, que eu acabo indicando muito o Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, que eu acho que eu devo ter passado para você um PDF desse aí, na época lá da Maria Tereza, resumido. Então, eles falam, mulheres são de Marte, homens são de Vênus. E nesse livro, eu acabei percebendo que a intenção não era aquele livro ali. Aí a Kátia resumiu o livro para mim e mostrou o seguinte, que nós passamos por várias mudanças hormonais, onde, tirando as que a mulher passa mensalmente, que são extremamente complexas, né? Diferentemente das do homem, onde, por exemplo, na minha idade, com 58 anos, o nível alto de testosterona pode caracterizar um câncer de próstata, tanto quanto pode caracterizar a atividade física.
Então, a última vez que eu fiz exame rotineiro, ano retrasado, fiz exame rotineiro, mas era porque eu ia fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. Aí deu uma testosterona de 18 anos. Eu poderia pensar duas vezes, nossa, sou poderoso, sou macho, né, estou bem, estou viril, porque assim, é muito interessante como é que a rede social segue a gente. E outra coisa, como é que mexe com a gente, porque eu recebo e-mails diariamente ou de impotência, porque devem achar pela minha idade, né, isso aí, ou Você então de como... corre, você medita, né? Mas assim, a minha taxa de testosterona, ela é alta em função da atividade física para manter a massa muscular. Porém, a mulher, ela passa assim por um ciclo mensal que varia muito, mas ao longo dos relacionamentos existem algumas mudanças hormonais, que é o que você está falando, da paixão para o amor. E também existe também, né, quando a gente fala de amor e próximos, não são próximos, são distantes, porque a gente vê tanto homens quanto mulheres errarem repetitivamente em relacionamentos, sabendo que vai dar errado logo no início, terminam, recomeçam sabendo que vai dar errado, porque também as pessoas não mudam no sentido do quanto elas oferecem e do quanto elas cobram, porque, na verdade, as pessoas cobram, muitas vezes, um retorno igual. Então, a forma que a Kátia me demonstra de como ela me ama é uma, a forma que eu demonstro é outra. Então, respeitar o próximo, que isso vai desde a parte espiritual, religiosa, ao relacionamento, ou então até o chefe, e tirar comparações. Porque, por exemplo, eu estou casado há 18 anos. Aí, de repente, determinada coisa eu acho que a Kátia não reconheceu. Aí eu faço um treinamento e alguém reconhece e eu faço uma comparação bizarra. Por exemplo, olha, fulana, aluna, Reconheceu. reconheceu e você não viu. Ela reconhece todo dia, senão ela não estaria comigo. Né? E aquela pessoa está na fase, talvez, da paixão, não da paixão de estar apaixonada por mim, e sim porque, de repente, alguém falou para ela algo que ela precisava ouvir naquele momento. E o pior, Irlânia, é a transferência, quando eu ouço o seguinte, nossa, você reparou que eu mudei meu esmalte e meu marido não percebeu. Você reparou que eu mudei meu... Porque eu percebo, tá? Porque se eu tiver, Uhum. assim, 2 dias seguidos com a mesma turma, até agora pelo Zoom eu estou percebendo. 2 dias seguidos com a mesma turma, eu vejo no outro dia, meu Deus, mas seu cabelo está diferente. Aí a boca torce para o lado esquerdo. Você viu, meu marido não viu. Você viu pelo Zoom. Gente, assim, faça esperando, sem entrar em mérito religioso, mas eu gosto muito da letra da oração do São Francisco de Assis, que eu não quero entrar no mérito de ser católico, de ser evangélico, de ser kardecista, onde fala de, né, consolar mais do que ser consolado, compreender mais do que ser compreendido, porque cada vez que você consola esperando retorno, você está fingindo que está consolando. Cada vez que você compreende mais, espera retorno, você não está compreendendo, você finge que está compreendendo mais. Então, o amor é uma doação, onde entender que a paixão pela aparência, pela boca, pelo cabelo, inclusive, ela pode não ser percebida no dia a dia, mas pode ser percebida. Eu posso estar apaixonado todos os dias. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não entre num ciclo de acomodação, onde os hormônios como a ocitocina vão baixando, os hormônios como a dopamina vão baixando e muitas vezes a adrenalina vem. O que me dava prazer naquela pessoa que eu amo começa a me dar irritabilidade e eu já sei quem é aquela pessoa. Né? E outra coisa também, Irlânia, que eu percebo o seguinte, eu posso estar casado há 18 anos e, de repente, a Kátia, ela pode ter uma atitude que me decepcione. E se eu falar isso para ela, talvez eu a decepcione mais do que ela me decepcionou. Porque a gente nunca conhece. Você, como psicanalista, então, sabe muito bem que, né, você me vê fazendo com a grafologista forense Luciana Boschi, né, sobre as mudanças da personalidade ao longo da vida. Ela vê a mudança da vida dela. Ela estuda há 30 anos isso, e há 20 anos ela acompanha a escrita da filha. Então, a gente dizer para um casal, seja namorado
ou seja casado, que a gente se decepcionou com uma atitude, talvez a gente esteja sendo egoísta, não interpretando a atitude, sim, esperando que a atitude fosse como a gente gostaria que fosse, e pior, auto-engano. Eu dizer para você, Irlânia, se você fosse a minha esposa e minha namorada, você estou decepcionado. Isso significa o seguinte, que eu acho que eu faria no seu lugar o que eu acho que você deveria fazer e eu esperava. Mas será que eu faria realmente? É muito faria e dever-se, mas, quer dizer, é a gente projetar no outro, muitas vezes, o que nem a gente faz e esperar do outro o que a gente pouco faz pelo outro. Entendeu? Então, assim, que cada um pare para pensar que a paixão tem um início, realmente. É algo que você bate o olho, aquele amor à primeira vista, existe. Mas será que isso é saudável na continuidade? E será que isso também, se for saudável na continuidade, você deixa aí por água abaixo e esquece? Ou será que todo dia você pode perceber uma pequena mudança visual? Né? Eu passo a máquina no cabelo. Você, quando eu te conheci, usava né? Outro estilo de cabelo. Né? Então, assim, ter pequenas percepções no dia a dia de como seu namorado acorda, fala com você de manhã, sua namorada, sua esposa acorda, fala com você de manhã. Então, entender que as pessoas mudam um pouquinho no dia a dia, tem variações comportamentais normais, que elas estão mais tristes, mais alegres. Isso é muito importante para a gente não deixar o cérebro entrar no que ele faz, no trabalho, na automatização, e não ficar fazendo comparações bizarras, como meu chefe percebeu e você não. E, sabe, e vice-versa, esperar, às vezes, até do chefe um elogio que você recebe em casa. Então, assim, é muito complexo quando a gente fala de amor, porque tem um livro que já é antigo, chamado O Monge e o Executivo. Não sei se você leu esse livro, Maravilhoso. do James Hunter. E esse livro eu já usei muito na área empresarial e também não em terapia, que não é a minha formação, mas em treinamento com casais, que me pediram para poder fazer, né, treinamentos em grupo. Vinham na minha casa, né, os casais, às vezes 2 casais no máximo, mas casais que estavam em conflito ou casais que se conheciam, queriam que eles, né, fossem uma troca, que eu fosse um intermediador. Então, eu já usei esse livro tanto para casais quanto para empresários. E muitos empresários debochavam, dizendo que esse negócio de amar, o líder tem que ser um líder servidor. Servidor. Aí a gente entra no amor da Bíblia, onde antes do amor da paixão, do amor do casal, do amor do namorado, é o amor do respeito ao próximo. É o amor, né, que Deus pede a gente, que nós nos vejamos iguais, e muitas vezes a gente julga as pessoas. Aí, voltando para o nosso foco aqui do Dia dos Namorados, o amor dos namorados, gente, o amor está no dia a dia, o amor está na admiração do que a pessoa é, o amor está na percepção do erro que a pessoa comete e da ajuda que você pode dar para ela não cometer, e sem o ego. Porque antes de eu pensar que a Kátia pode errar comigo, ou que ela pense que eu errei com ela tentar entender por que eu errei. E será que eu errei? Será que ela está naquele dia mais sensível e viu algo de uma forma mais agressiva do que foi? Ou será que ela transformou e vice-versa? Então, assim, essa eterna busca da autocompreensão e da compreensão alheia, mas muito mais tentando ajudar o próximo, que é a pessoa que a gente ama, seja da empresa, seja a namorada ou namorado, ou o marido e a mulher. Esse para mim, realmente é o amor. Ele está assim, em todos os contextos que a gente vive. O amor de subir no ônibus e deixar alguém entrar na sua frente, seja mais velho, seja mais novo, seja homem, seja mulher. Eu dou a vez para todo mundo. E às vezes eu vejo que o homem rejeita um pouco, né? Assim, porque agora a gente não tem que sair de casa, mas quando eu vou para o centro do Rio, acabou virando um teste. Quando eu vou para o centro do Rio, como eu moro em Niterói, eu não preciso ir de carro. Então, eu vou naquele catamarã lá de Charitas, né? Para quem não conhece, a gente pega, atravessa a Bahia. E quantas vezes eu sei que aquele catamarã só vai sair depois que todo mundo entrar, não é? Então, não tem que ter pressa para entrar, certo? E nem ele vai sair antes de todo mundo sair. Então, não tem que ter pressa para sair. Então, quantas vezes tem tem um deles que tem uma porta que entram 2 pessoas, outro entra uma. E, Elane, eu fiquei durante um mês fazendo teste na de uma.
Eu preferia andar do lado de homem e deixar o homem entrar na frente. Quando eu dava passagem, uns olhavam para mim com cara assim, talvez até O que está discriminatória, acontecendo? talvez até com cara discriminatória para quem é homofóbico, dizendo, será que ele é gay? Né? Eu juro com É. você, juro, que eu acredito que cheguem a esse ponto bizarro e Bizarro. ao mesmo tempo também, alguns agradeciam. Mas sabe o que eu consegui captar? 80% dos homens para os quais eu dava vez que entrassem na minha frente faziam expressão de estranheza com a testa. Entendeu? E, obviamente, mulheres, para todas eu vou dar a vez. E a questão não está só no cavalheirismo, no modelo social, está na satisfação de mostrar o seguinte: eu quero que você entre primeiro. E se tem alguém com pressa, mais ainda. Uma vez aconteceu ao contrário. Eu estava no aeroporto de Congonhas, que todo mundo acha que a gente passeia de avião, e no embarque remoto, que é aquele no subsolo, que você tem que entrar no ônibus. E eu estava treinando uma equipe de uma empresa de tecnologia, e quando acabou esse treinamento, a gente foi junto, voltando para o Rio, o grupo do Rio, e eu fui ao banheiro. Quando eu voltei no banheiro, já tinham chamado para o voo, tinha aquela fila para entrar no ônibus. Ou seja, o ônibus só sai quando todo mundo sai. Do ônibus, você vai para o avião. Aí eu voltei para a fila junto com aquele grupo. Aí, gente, uma mulher jovem do meu lado, ela começou a me cotovelar, como se eu estivesse furando fila para a fila do ônibus. Aí eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Aí eu fui assim, aí eu comecei a brincar, falei, eu tenho que brincar com isso, né? Aí ela entrava na frente, eu entrava junto com e ela me via falando com as pessoas. Daqui a pouco ela Ah, me empurrou com o cotovelo. Você não vai entrar na minha frente, não. Você não vai entrar na minha frente, você está furando fila aqui. Eu falei, de maneira nenhuma, eu só estou falando com as pessoas, mas na hora de entrar no ônibus, que só vai sair depois que todos entrarem, eu iria deixar você entrar por dois motivos. Porque você não sabe que eu estava nessa fila, porque eu estou percebendo, e depois que você é uma mulher, e procuro ser muito cavalheiro. Ela ficou sem graça, mas ela ficou com raiva. Porque ela devia estar com algum problema, ou então talvez ela seja assim naturalmente, ela deve ter algum problema. Então, assim, o amor está num momento como esse, onde ela é uma interessante. pessoa sem o amor próprio, talvez, que naquele momento ela estava entrando em competição comigo para ver quem ia entrar primeiro. Entendeu? Então, assim, E assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, é como você faz uma coisa, você faz tudo. Isso naquele pequeno ato, alguém que ela não conhecia, ela agiu dessa forma, ela acaba agindo assim, você quer. interpretando Aí as você. pessoas e reagindo na vida. Isso é muito triste, né? Porque você perde a oportunidade dos encontros e de viver em paz. Sim, Porque vicia isso, né? Você viver nesse caos, né? Vou falar algo e já vou passar a palavra até para a gente falar mas sobre, só um minutinho, viver. isso que você falou agora, por exemplo. É claro que você não pode julgar, nem é seu objetivo Uhum. julgar, porque você é uma psicanalista, e ao mesmo tempo também, é claro que você pode ter alguma dedução. Você imagina que uma Aham. pessoa que agiu dessa maneira, pelo que eu entendi então, talvez ela tenha uma predominância de atitudes assim. Ela repete assim, como Ah, ela faz uma coisa, ela vai fazendo tudo. E eu pergunto, no consultório, eu pergunto, você faz isso sempre? Você sempre age assim? Porque eu quero saber, a pessoa tem que me dizer. sim, Porque pode ser uma dedução, mas eu só vou confirmar quando ela falar para mim, eu não posso adivinhar. Mas assim, acaba que na vida a gente vai você vai agindo das pegando. mesmas maneiras. Você falou alguma coisa muito interessante sobre morar perto da casa do pai e da mãe, não se desligar para viver um novo relacionamento. Eu estava escutando outro dia na rádio aberta, tá, gente? A rádio, Tá, é. que um rapaz estava. Era uma discussão, né? Tinha psicólogo lá falando que ele casou com a moça e falou assim: então, mas eu preciso levar a minha mãe para a lua de mel. Ela falou, mas A lua de mel. assim. Aí ela, tudo bem, então tá. Aí a mãe ficou no quarto, ele ficou no outro. Gente, esse caso foi passado na rádio aí, tá? Enfim. E aí levou ele pra lua de mel, levou a mãe pra lua de mel. E aí ele foi lá, vou falar com minha mãe antes. Aí foi falar com a mãe. Demorou, 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 demorou. Aí ela foi lá ver o que estava acontecendo. O rapaz estava mamando. O que que acontece? Aos 26 anos, o rapaz ainda mamava no peito. Eu já peguei no consultório
criança de 12 anos mamando no Amando peito, ainda. ok? Então, quando eu escutei no rádio, eu falei, ah, deve ser, né? Porque a casa dos outros, a gente não sabe o que acontece lá dentro, É, né? é. Mas ela ali, ela anulou o casamento e foi viver a vida dela. Só que assim, o quanto que essa mãe também não deixa ele viver, né? Libera ele para a vida, para ele ir, e quanto que ele fica nessa relação de dependência. É. E isso é muito triste, porque, como eu falei, a casa dos outros é algo que a gente não sabe o que acontece lá dentro, não é verdade? Então, quando a gente sabe dessas coisas, a gente acha que é impossível. Eu não duvido mais de nada. Sim, sim. Nossa, que Eu não experiência, duvido porque que eu escuto história. tantas coisas que eu falo, é isso aí. Agora tem uma pergunta aqui da Juliana. Por acaso o início do amor é uma reação química no cérebro? Sim. Puramente química e muitas vezes, quer dizer, eu costumo dizer genericamente que preconceituosa mesmo no sentido positivo, porque é óbvio que nós temos direito de ter uma atração por alguém por algum motivo, pela boca, pelo cabelo, pelo corpo, é normal. Mas quando eu entro no preconceituoso, não no sentido pejorativo, é porque nós somos doutrinados a entender dentro dos modelos sociais o que é bonito e o que é feio. E muitas Uhum. vezes, né, quando a gente fala que quem ama o feio, bonito lhe parece, que é ditado antigo, a realidade é a seguinte, é outro ditado preconceituoso, porque esse ditado é de quem está de fora achando alguém feio no meio daquele relacionamento. Então, a gente vê a beleza nos pequenos detalhes. Inicialmente, pode acontecer o químico, pode acontecer até a atração sexual, onde você vai ter ali naquele momento uma dose mais alta de ocitocina, se você está misturando, né, se apaixonar por alguém pelo sorriso, pela boca, você vai ter uma dose maior de ocitocina, mas assim, é normal você ter uma atração física pelas pessoas, mas é comum, que é diferente do normal, você Uhum. levar aquilo à frente como algo que vai te trazer felicidade. Como também é normal você conseguir encontrar a felicidade nessa escolha que você fez. O grande problema é que, assim, hoje as redes sociais colaboram, mas e você vê pessoas também nesse site. Eu fiz há pouco tempo uma live com a Babi Xavier, foi apresentadora da Globo. Estudou comigo na faculdade, É, ela. eu conheci ela na faculdade. Ela estava na primeira carteira ali assistindo a aula comigo, né? Que eu fui falar sobre linguagem não verbal. Então, a Babi Xavier estava falando sobre sites de relacionamento. O que eu achava que ia mudar? Eu falei, a primeira coisa que vai mudar agora é a mentira. Né? Porque não dá mais para botar aquela foto de Photoshop, não dá para mais mentir sobre si mesmo, porque hoje todo mundo começa a falar por vídeo muito mais rapidamente. Então, É verdade. entendeu? Então, assim, vai diminuir a mentira. Agora, em relação, assim, você ter uma atração física, não é nada demais. A grande coisa o grande problema é quando você usa aquilo ali para fingir que ama, leva à frente e dá continuidade a um relacionamento, sabendo que não vai dar certo, enquanto inicialmente foi apenas aquela libido ali, aquele processo químico sexual que te atraiu. Agora, nada impede que haja um processo químico sexual inicial e depois venha o real amor. Então, tem uma transição hormonal aí, onde a dose de ocitocina diminui à medida que você vai lidando com a pessoa. E, obviamente, até quando a gente fala de casamento, né, os intervalos que acontecem entre, né, os contatos sexuais, isso tudo é normal. É porque tem muita gente que fica se cobrando, ou casais que cobram um dos outros a mesma intensidade sexual ou de contato físico do início do namoro. Gente, é normal mudar, é normal. E comum é você querer forçar, exacerbar. E fora a Irlânia, você então, como psicanalista que já vê de tudo, muito jovem, mas com muita experiência, fora aqueles namoros que você sabe que vão dar errados e as pessoas tentam, vamos casar para ver se dá certo. Meu Deus. Uhum. Eu conserto ele. É, sabe que vai piorar, porque vai conviver junto. E outra coisa, quando você vê também, muitas vezes, aquele casal que tenta resgatar um casamento através de uma religião, que é outro erro. Porque a religião ela tem que estar inserida no seu contexto antes, ou
que seja durante um relacionamento, mas não como uma salvadora. E pior ainda, quando se coloca um filho, uma gravidez para salvar um casamento, ou quando se adia uma separação por causa de um filho. Isso aí todo mundo, quase todo mundo passa por isso, tá? Eu levei 1 ano me separando. Então, me separei quando meu filho tinha de 3 para 4 anos, e a separação deveria ter acontecido antes, sem ter a minha ex-mulher como culpada, ou eu, não vem ao caso, mas nesse processo de 1 ano, de vai e volta, eu ainda tinha a casa dos meus pais para morar, que hoje eu não tenho mais, e assim, eu ainda tinha um gatilho, que é, para não parecer que eu estou saindo de casa traindo, eu pegava, levava meu filho. Isso tudo fez muito mal a ele, entendeu? E fez muito mal a mim, como fez muito mal a ela, entendeu? E como até hoje eu não sei quais são os traumas que foram causados nele nesse sentido, por mais bem resolvido que ele me pareça, entendeu? Então, é difícil, também é muito simples, né? Há pouco tempo eu estava conversando com um amigo, aí eu comentei sobre um casal, e esse amigo falou, pô, por que ele não separa? Eu falei, cara, você não está nem namorando. Você levou 2 meses para terminar com sua namorada, você ficou se confidenciando comigo 2 meses com problema com sua namorada. Você acha que um lar... Ah, mas não é lar mais. Eu falei, tem o conceito do lar no sentido de que assim, o bem material ele começa a ganhar uma vida diferente. Então, uma separação de casamento não é uma coisa simples, mas que as pessoas tentem simplificar no sentido de ter menos agressão, mais respeito, menos briga, e que entendam nesse momento que o egocentrismo é tão ruim para si próprio quanto para o outro, principalmente quando envolve um filho. Então, eu passei por uma separação que tem 27 anos, certo? Agora, quantas pessoas podem estar ouvindo a gente passando por esse processo e quantas pessoas também se separam porque não querem dar o braço a torcer em certas coisas? Isso que você falou é muito radical, né, em relação ao filho que a mãe foi até a lua de mel. Mas eu vejo casais prontos para se separar. Bem, eu estava lidando com um, que eu não posso falar, do interior do Brasil, que eu conheço há 10 anos, e sempre conversei com eles, e eles se amam, e um ficou desempregado e ficou com uma rixa contra a mulher, transferiu para a mulher o problema, e assim, um não falava com o outro. Irlane, eu estava recebendo áudios de 15 minutos de cada um, sem um saber que o outro me mandava. Tinha que ser você para receber isso também, né? E no final das contas, eu fui detectando quem era mais teimoso, né? Que eu também não vou dizer se era o homem ou a mulher. Aí eu comecei a trabalhar mais em cima do teimoso. Ou da teimosa, tá? Assim, tô falando assexuadamente aqui para não dar dica. No relacionamento. No final das contas, eles continuam se amando, estão bem, Ai, que coisa passando boa. por mais dificuldades, porque isso foi antes da Covid. E a Covid uniu eles mais ainda. Que legal. Entendeu? Então... E eu vejo muito isso, né, Fábio? Eu falo, às vezes eu posso receber um conselho para eu entrar num buraco pior. Nossa, isso. Ou eu posso entrar e receber um conselho que me faça voar como águia. Só que assim, quando eu for pedir o conselho, eu tenho que ver quais os frutos que essa pessoa dá. Exatamente. A pessoa está no 7º casamento e não tem nada com a pessoa que tenha o 7º casamento, ok? Mas ela não se resolveu, ela não... E aí você está no seu primeiro casamento se aconselhando. Eu já ouvi assim, olha só, deixa eu te explicar. No meu 3º marido aconteceu isso. No meu 5º marido, isso não tem jeito não. Ela não se permitiu e você está se aconselhando com alguém que sempre desiste. Sim. Irlânia. E aí... Olha, vai fala que a gente precisa olhar para isso. E olhar para outra coisa também que eu acho muito interessante, que às vezes os motivos que nos unem são os motivos que nos separam. Sim. Olha, ele é meu amigo. Ele me escuta tanto. Ele me ouve e não fala nada, me escuta. Aí depois, quando você casa, você fala assim: eu falo, ele fica olhando pra mim, que não sei o que, não fala nada. Você transforma. É o mesmo modelo. É a mesma coisa. Então, uma hora aquilo me uniu, porque ele me ouvia, me dava atenção, e agora ele tá me separando dele, porque ele só escuta. Nossa, eu falei que, filha, nada mudou. Só mudou os óculos que você bota para ver a vida. Não é isso? Assim, é interessante que
como eu não trabalho como você, mas eu fico durante muitos anos nas empresas, e eu não sei de onde as pessoas entendem que eu posso colaborar de alguma coisa, mas eu sempre pergunto, está procurando, está fazendo análise, está procurando uma psicanalista, mas vamos lá, esse casal, um dos dois, que não interessa se foi o homem ou a mulher, ficava Aham, pedindo conselho para uma amiga ou um amigo também, para não entrar no mérito. E aham. o único problema é que um investigava o celular do outro. Né? Mas eu recebi várias gravações desse amigo, né, que pode ser homem ou mulher, falando: sai fora, esse seu parceiro, essa sua parceira é o demônio, é o diabo. E aquela Hum, pessoa tinha sido traída, tinha passado por um problema muito sério e estava transferindo como conselho o problema dele para os outros. E outra coisa também que você me fez pensar, quantas pessoas mantêm um casamento pela carência, entendeu? E assim, esse negócio, viramos amigos e não temos mais relação sexual, isso é mito, tá? Agora, quando você se mantém com alguém pela carência, pelo medo de ficar sozinho ou sozinha, e se mantém sofrendo, com certeza esse relacionamento está te fazendo muito mais mal do que se você tivesse buscado um recomeço. Entendeu? Então, é. assim, tem os dois lados, a influência que a gente recebe dos outros, então cuidado com quem você procura para te aconselhar. Por isso que existem os profissionais que estudam como você, que vão ser neutros. E outra coisa, não um casal, quando procura uma psicanalista como você, o ideal, eu não sei qual é o formato que você trabalha, mas o ideal é que haja uma bilateralidade, não é? Onde assim, os dois sejam ouvidos, né? Onde é muito fácil também eu dizer para a Kátia, olha só, a gente está com problema, eu estou procurando psicólogo, procure você. Gente, se eu ainda quero estar com ela, que nós procuremos o mesmo. Vamos juntos, né? Vamos juntos. Isso acontece pouco também na Irlanda. A Francinete colocou assim: que bom saber que dá para se apaixonar todos os dias. Dá, Todo dá. Não dia, tem aquele filme como se fosse a primeira vez, né? todo Eu acho ele dia. tão bonito, mas cabe a nós. E aí, hoje de manhã, eu fui caminhar aqui no condomínio, e aí eu visualizei um casal. Eu estava caminhando com uma amiga e eu fiz a seguinte reflexão: amiga, olha esse casal. Eu conheço eles desde 2004. Mas eu lembrei, eu falei, a live de hoje, eu vou levar isso. Eles assim, andando baixo, assim, andando, se arrastando, sem mão dada. Sofrendo porque estão E os juntos. dois, assim, eu olhando e falei, gente, olha para isso. O que você vê desse relacionamento? Nada. A gente ainda está aqui junto. Entraram no A gente automático. vai ficar aqui. E aí eu penso que nenhum dos dois tinha energia, nenhum Nada. dos dois vibrava ali. E aí a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre a motivação, Sim, né? Pelo o que que eu estou fazendo ali ainda? Eu não estou ali para você ser minha bengala e eu ser a sua sim, bengala. Mas me conta aí, sim. como é que a gente pode fazer um relacionamento novo Boa com o que a pergunta. gente tem? Vamos lá. Tem uma palavra que eu tenho feito, você acho que já assistiu, tem um pastor que não é de igreja nenhuma, ele é estudioso da Bíblia, ele traduz a Hum, Bíblia do grego, que a Bíblia em latim vem da Igreja Católica, nada demais, tá? Mas de sim? tradução para tradução para tradução vai havendo distorção. Então, nós fizemos uma live há pouco tempo e ele está me desafiando que ele falou que eu quero que eu seja um pregador da neurociência. Eu falei, pô, Ah! eu não sabia, mas estavam arquitetando isso. Sábado, quinta, sexta-feira, Dia dos Namorados. Eu vou fazer com a Meire Floresta, que é uma espiritualista de inteligências múltiplas que mora no Canadá. E nós fizemos Hum, uma live internacional pela rádio de Itu no sábado retrasado, aonde, gente, assim, quando eu saio na rua com a Kátia, parece que é automático, parece, sem combinar, daqui a pouco a gente está de mão dada. Dê mão, dê beijinho na boca. Se Kátia muda o cabelo, eu fico apaixonado por ela, sabe? Ela muda. Agora eu viajo pouco, né? Não pela pandemia, tenho viajado menos, mas assim, uhum. todas as vezes que ela já me conheceu viajando muito, que eu chegava de viagem, ela fazia alguma coisa para me chamar a atenção, para mudar, e eu via. Porque eu falo da mulher que sofre, aquela que fica 10 horas no salão de beleza, chega em casa e o marido não vê nada, né? E o homem, assim, nesse ponto, muitas vezes, desculpem os homens que estão ouvindo, são muito egoístas, porque as mulheres veem pequenas mudanças, né?
E o homem, às vezes a mulher chegou do salão, sabe que vai no salão, quando volta, você estava onde? Não, e não está vendo ali estampar. Então, quando você se acostuma a não perceber pequenas diferenças na pessoa que você ama, toma cuidado, porque você pode amar ainda, mas você pode deixar de ser amado. Entendeu? E tem aquele famoso ditado que a mulher se veste para o outro, a Kátia se veste para mim. Aí eu brinco, por enquanto, porque eu reparo. Né? Porque É. quando eu deixar de reparar, não que ela vá se vestir para o outro, para outros, para me trair. Não. A mulher tem uma competição social, né? Por exemplo, até eu sugiro, quando são profissionais de vendas, que a mulher não use o batom vermelhão, porque pode gerar ciúme na outra mulher. Então, existe aí, nessa parte da libido, da ocitocina, existe um ciúme reptiliano da mulher não ter ciúme do marido não ser traidor, mas ela não querer aquela outra ali próxima. Então, assim, é muito assim complexo em uma hora apenas a gente falar sobre isso aí, mas ame a cada dia vendo pequenos detalhes. Porque se eu perceber que cada dia, principalmente nessa pandemia, onde eu estou em plena energia trabalhando 15 horas por dia, e a Kátia, que é dentista, está buscando como se ocupar e me ajudando, eu tenho que perceber pequenos detalhes de variação de como ela acorda, anteontem ela perdeu o sono, levantou, veio para a sala. Aí eu acordei, olhei para o lado, senti falta dela. Aí eu vim na sala, estava ela aqui na sala sozinha, tadinha. Porque ela está sem sono, porque ela não está ocupando a cabeça tanto quanto eu no tempo. Está ocupando, sim. Mas, então, assim, isso é uma manutenção do amor, mas não é uma manutenção para manter o casamento. É porque eu amo minha mulher. E tenho muito Sim. orgulho. Uma vez, Irlânia, fora os conceitos assim machistas. Uma vez eu estava, que você caminha, né? E você sabe que quando você me conheceu, eu já corria, corro 10 quilômetros. Uhum. Eu comecei a correr na esteira. Aí eu estava na academia, isso eu devia ter tenho 58, isso então eu corro há 16 anos, deve ter uns 13 anos isso. Eu já estava já na academia, já era o campeão da academia, o mais velho campeão. Aí estávamos 3 esteiras correndo assim, eu e mais 2, muito mais novos que eu. Vamos correr na Lagoa? Eu falei, vamos, mas quando? Domingo. Eu falei, pô, mas domingo eu fico com minha mulher. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu falei, cara, eu trabalho a semana inteira, viajo. Não, mas eu falei, só se a gente for e voltar. Não, depois a gente toma uma cervejinha. Eu falei, cara, pô, vou correr para beber cerveja? Nada contra cerveja, mas aí um falou assim, vou falar literalmente, não, que depois a gente vê umas bundinhas. Eu falei, cara, bundinha eu vejo da minha mulher. Aí eles, porra, pelo amor de Deus. Aí vieram com aquele negócio de o maior tarado é aquele que é apaixonado pela mulher durante muitos anos. Aí eu sei que estava todo mundo correndo, né? Parado no mesmo lugar, então, independentemente da velocidade. Irlanda, foi muito engraçado. Eles falaram, depois veio uma. Eu falei, mas não me interessa ver, cara, me interessa ver da minha mulher. Eu nunca traí minha mulher, cara. Quando eu falei isso, os dois, parece que combinadamente, meteram a mão no botão vermelho da esteira, pá! Olharam para mim e falaram, sério? Que assim, que absurdo é esse? Aí eu meti a mão no botão, eu falei, não, qual o problema? Quer dizer, ser macho é trair. E outra coisa, vocês traem tanto como vocês dizem que traem, ou vocês são daqueles que costumam dizer que vivem traindo e nada fazem? É verdade, que ainda Aí, é uma aí, aí veio. possibilidade, Já né? vi que isso é papo de velho, viu? Sabia? Você pode ser novo, correr. Aí Ah, começaram a me eu sabia que tinha alguma coisa errada com você. Você corre igual a gente, mas não trai mulher, tem algum problema. Aí, uma vez, surgiu o futebol, eu falei, eu não jogo futebol. Aí falaram, cara, você tem algum problema. Você não bebe, você não trai sua mulher e não gosta de futebol, você está errado em alguma coisa aí. Eu falei, gente, olha, é muito bizarro ouvir um negócio desse. Entendeu? Eu teria vergonha, e eu lido com mulheres diretamente, sabe? Várias pessoas me ligam diariamente. Eu teria muita vergonha de alguém achar que eu traio minha mulher. Enquanto tem um homem que tem muito orgulho de contar o que nem fez. Entendeu? Então entra aí muito, Irlânia, no amor. O homem tem que tomar muito cuidado com esse instinto, né, da testosterona, dele dizer que faz e acontece, além de não fazer e não acontecer, porque a maioria não é traidor, mas eu digo o seguinte, a traição está aqui, olha. Se eu olhar e pensar que eu tenho algo, se eu olhar e tiver atração sexual, eu estou traindo. Agora, se eu tiver com Kátia e falar, olha que mulher bonita,
ela não se incomoda, porque eu achar bonito é uma coisa. Agora, eu ficar atraído, você vê homens olhando para mulheres quando passam de uma forma assim ridícula, e a mulher é muito mais inteligente, que quando ela vê alguém que ela até se interessa, ela é solteira, ela é muito mais inteligente para poder Sutil, demonstrar né? e muito mais Sutil, suave. discreta, muito mais suave, entendeu? Então, que o amor também, nesse momento, as pessoas entendam o seguinte: homens não socializados, para não falar outro nome mais bizarro, pensem no seguinte: amem as suas mulheres, amem suas namoradas, entendeu? Levar flor só porque todos os outros levam não adianta, entendeu? Levem flor todo dia com as palavras, entendeu? E não esperem o retorno, porque senão é falso. Estou sendo até radical, né? Mas Gostei eu não disso. aguento lidar Hoje, com um homem que hoje acha eu atendi que é uma homem que dá cliente, disso. antes de vir para cá, eu estava atendendo uma cliente que ela falou assim para mim: a gente está no processo de autoconhecimento, né? Autocura, amor próprio. E aí ela falou assim algo para mim: Irlane, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei: fala aí. Eu descobri que eu quero me namorar. Aí eu falei: nossa, que coisa boa! Porque quando você gosta de se namorar e você sabe o que você gosta, você sabe o que te agrada, o que você gosta de fazer, significa que você vai ser uma ótima Sim, namorada. sim, Porque se eu não me conheço, como que eu vou ser boa namorada? sim. Não tem como. E quando você E vira, aí, quando você se adestra para o outro, não adianta, né, Irlânia? Quando nossa, você entra se num relacionamento, adestra para o outro. Eu acho que é essa quando palavra. você entra num Se relacionamento, adestrar para o outro. você tem duas opções na inteligência emocional. Ou você interpreta que você está se adequando a uma pessoa pelo amor, ou você interpreta que você está perdendo. Aí volta os homens que acham que eles podem chegar bêbados em casa, ir para o futebol todo sábado e a mulher tem que esperar porque ele tem que estar com os amigos. Agora, ele não quer que as mulheres saiam com os amigos. Entendeu? Então, se você faz, permita que o outro faça, ou que principalmente a outra faça. O machismo ainda impera muito na nossa sociedade. É muita hipocrisia dizer, né, que o racismo está acabando, que o machismo. Nada disso, que a homofobia está acabando. É hipocrisia. Entendeu? Então, ou eu entendo o seguinte: muita coisa eu deixei de fazer, ou muita coisa eu passei a fazer diferente do que eu fazia antes. Depende de como eu interpreto. Então, eu não Uhum. tive perdas quando eu me casei e comecei a namorar a Kátia. E nem ela. A gente passou a fazer coisas que os dois gostavam. E outra coisa, sem aquele papo de que tem que ser tudo igualzinho, que quando um concorda com tudo que o outro concorda, fica muito chato. Tem que discordar de vez em quando, tem que ter divergência, E agregar, né? mas tem que ter respeito. Crescer, saber lidar com os diferentes, porque somos diferentes. Exatamente. E respeito pelas diferenças também. Não é? Uhum. Entendeu? Então, assim, quem sonha em esperar um casamento perfeito, quem está saindo de um casamento ou de um namoro e quer encontrar algo perfeito, está novamente se enganando por próximo que não sabe nem quando vai acontecer. Né? É, falta 6 minutos para a gente acabar, mas eu Sim, queria falar assim, não dá para amar sozinho, né? não, E às não. vezes a gente dá um monte e não recebe. Mas dentro disso, a inteligência emocional e a neurociência vai falar das 3 empatias, né? Como é que as Sim. 3 empatias podem ajudar num relacionamento? Legal, olha. Primeira empatia é captar. Segunda é sentir. Terceira é agir. Isso para ser bem simples, não técnico. Casais que se amam, a gente consegue ver se amam ou não se amam, às vezes, numa tomografia. Você coloca o homem ou a mulher na tomografia e olhando o outro levando uma picada de agulha. Ativa a área da dor. Ele sente ou ela sente a mesma. E, por acaso, em alguns experimentos, perceberam que, independentemente do homem e da mulher, que o outro cérebro que estava na tomografia não tinha a mínima reação pela dor do outro. Então, não adianta se você. Né, a antiga empatia da neurolinguística não está desbancada, mas ela está desmembrada. Então, eu posso ver a Kátia sofrer e pouco ligar, não sofrer por ela. Eu posso ver a Kátia sofrer e até sofrer por ela, mas já está cansado do meu relacionamento, muitos anos, deixar ela se virar sozinha. Ou então eu posso fazer pela paz, como fazia pela paixão. Eu via, sentia e fazia algo por ela. Então, se eu acordar nesse momento de pandemia e perceber que ela não acordou bem, sabe? Percebi que anteontem ela não dormiu direito, né? E hoje ela não está aqui me ouvindo. Assim, aquilo me faz sofrer.
Porque eu não sei o porquê dela não estar dormindo, mas eu quero saber. Eu sento do lado dela, faço carinho, dou um beijo nela. E estou há 18 anos casado, sabe? Aí chamo ela para a cama, ela vai, dorme, entendeu? Talvez estivesse faltando isso. Talvez ela também não estivesse esperando isso. Mas as três empatias permitam que elas aconteçam na vida de vocês, independentemente do relacionamento, do tempo de relacionamento. É perceber o que o outro sente nos mínimos detalhes, entra muita linguagem no verbal, sentir a dor ou a alegria, compartilhar da alegria, vibrar junto e, ao mesmo tempo, agir junto. Tá? Se doe para as outras pessoas e se doe para a pessoa que você ama. Seja namorado, namorada, marido, mulher e amigos também. Então, Eu quero... A Angélica falou assim, já quero ouvir tudo de novo. Bora lá, vai ficar salvo aqui a live. Vai ficar. Mas eu queria que você, mulher que está assistindo aí, você é homem também, envia esse vídeo para os amigos, porque é um homem falando desse olhar de cuidado, a de Kátia carinho, agora está chegando, ela nem sabe que eu falei dela aqui. Ó. Tudo bem, Kátia? Manda beijo para ela. Mas compartilha, porque a gente está escutando um homem falar de um lugar de compreensão, de empatia, de estar junto. E aí, isso faz toda a diferença, porque às vezes fala, isso é coisa de mulher. Não, isso é coisa de homem também, de quem ama. E amar é coisa de quem se abre para o amor. Então, se você se abrir por amor, para o amor, isso é para você. E que você dê o seu melhor todos os dias. Né? Para você primeiro, para você compartilhar o que tem de tão bom e gostoso dentro de você com outra pessoa. Porque o que é bom a gente tem que compartilhar, não é, Isso aí. É isso aí. Tem diferença de paixão para amor, mas a gente pode se manter apaixonado para o resto da vida. A gente pode andar de mão dada para o resto da vida. Tá? A gente pode se dedicar às pessoas para o resto da vida, independentemente de estar no papel casado ou não. Tá? E isso, é claro, tem que começar com muita química no início, para que depois gere um equilíbrio normal, né, uma mudança normal ao longo do relacionamento. Então, para que cada um, você, Irlânia, e para cada um no Dia dos Namorados, casados ou não, namorem muito, curtam muito, não deem flores ou recebam presentes apenas por dar ou receber, e sim porque o amor está diante de nós, o que fez você estar com alguém que você está hoje continua naquela pessoa, ela não perdeu, ela só ganhou, ela só mudou como você também mudou. Então, que todos curtam muito esse Dia dos Namorados nesse formato diferente. E muito obrigado por você ter me convidado para falar desse assunto. Muito bacana, muito, muito legal. Como sempre, você sempre muito criativa aí nos temas que você busca nas suas lives, e é um prazer estar sempre com você, vendo essa energia, esse sorriso lindo, que a Kátia pode me ouvir falar e sabe que eu estou falando de coração, não estou falando de... E que seja paixão pela pessoa que você é, mas com respeito à minha mulher. A Jacob falou assim, a cara de bobo dele quando ela chegou. É o amor, não dá para esconder, né? Não dá. A linguagem verbal fala. Então é isso, professor. Muito obrigado. Muito obrigada. Gratidão eterna. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo.